Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito e louvado seja Deus, que nos reúne, que nos une como irmãos, no amor do seu Filho Jesus Cristo, na força e na potência do seu Santo Espírito. Meu irmão, minha irmã, sábado votivo a Nossa Senhora. Nesta segunda semana do mês de agosto, onde refletimos a vocação à vida matrimonial. Esta semana, todos os dias nós ouvimos a palavra de Deus. Todos os dias nós escutamos o Senhor a nos falar, tanto na leitura primeira como no Santo Evangelho. Nesses dias nós ouvimos o término, a conclusão do ministério de Moisés. Depois de uma vida longa, 120 anos, servindo ao Senhor Deus, procurando trilhar os caminhos de Deus, é hora de descansar, é hora de voltar definitivamente para Deus. Ao terminar a sua missão, entrega a Josué o báculo de pastor, o cuidado do povo de Deus, e transmite a Josué a palavra de Deus. Ser forte e corajoso, eu estarei contigo. Josué assumiu o governo do povo de Deus e ali ouviu do próprio Deus: vou começar a exaltar-te para que estes homens percebam que estou contigo. E Deus vai conduzindo a vida do seu servo. Josué que reúne o povo para recordar os grandes feitos do Senhor. Josué que faz uma assembleia com o povo de Deus para bendizer as misericórdias do Senhor. Nós ouvimos nestes dias, nos textos dos santos evangelhos, tantas orientações importantes para a nossa vida de família, para a nossa vida de comunidade, para a nossa vida eclesial. Por exemplo, nos últimos dias, nós escutávamos orientações tão interessantes. Primeiro, da correção fraterna. Se o teu irmão pecar, corrige, mas em particular. Se ele não te der ouvidos, chama mais dois, conversa com ele. Se mesmo assim ele não der ouvidos, chama a igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvido, seja considerado como um pecador público ou como um pagão. Ou seja, a importância do diálogo, da conversa, da correção fraterna, não no sentido de julgar a pessoa, não no sentido de condenar, mas no sentido sempre do melhor, de querer o bem para a pessoa, de dizer ao irmão o quanto ele é importante e que no seu erro ele não consegue dar passos. Isso deve existir na comunidade cristã, isso deve existir na pequena comunidade que é a família. O lugar do perdão, da reconciliação, da escuta e do anúncio diário da palavra de Deus. No outro dia, nós escutávamos exatamente Pedro perguntando a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Quantas famílias destruídas pela ausência do perdão, quantos relacionamentos que começaram bem, mas no meio do caminho fracassaram, porque os casais se esqueceram da beleza do perdão, esqueceram-se de que o perdão faz parte da vida em família,
faz parte do cristianismo. Um dia perguntaram a Dom Luciano Mendes de Almeida qual era, em uma palavra, como era que ele resumia o cristão, a vida cristã. E ele dizia: ser cristão pode ser resumido pela palavra perdão. Jesus nos ensina a beleza do perdão, perdoar sempre. E por que devemos perdoar sempre? Porque Deus também nos perdoa sempre. Se Deus me perdoa, perdoa você sempre. Por que não perdoar o irmão? Por que não acolher as feridas do irmão? Por que não estender a mão a quem te pede socorro? Não é fácil, nós sabemos disso, principalmente quando é alguém que nos fere, principalmente quando é recorrente. Porém, é preciso acolher a palavra de Jesus e perdoar sempre. Depois, nós ouvimos ontem um texto bonito, profundo, duro também. Jesus falando, respondendo aos fariseus que perguntaram para ele se era lícito, se era permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Jesus não responde que sim ou que não, só retoma o texto e diz: vocês nunca leram na Escritura que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe? Vejamos aqui a beleza disso que é a vida a dois, o sacramento do matrimônio. Não é algo criado pelo homem, não é uma coisa puramente humana, mas é algo divino, tem algo de sacramental, tem algo de misterioso, tem uma auréola de espiritualidade. E ali eles não se satisfazem e dizem: olha, mas Moisés deu uma certidão de divórcio. Jesus diz: é verdade, Moisés deu uma certidão de divórcio pela dureza do coração de vocês. Esta palavra de Jesus é interessante porque nos recorda que a dureza do nosso coração muitas vezes nos faz ir por caminhos tortuosos, muitas vezes nos leva à realidade de pecado, muitas vezes nos afasta do caminho do Senhor. A dureza de coração muitas vezes nos leva ao fundo do poço. Corações endurecidos, corações frios, corações que não se abrem para a graça do Senhor. E hoje, sábado, vem mais uma palavra, vem mais um ensinamento para nós. Hoje, no texto do Santo Evangelho, é Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo levaram as crianças a Jesus, para que impusessem as mãos sobre elas e fizessem uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Ter um coração de criança, ter atitudes puras, amáveis como crianças, abre-nos as portas do céu. Se queremos ir para o céu, se queremos ter um coração preparado para Deus, precisamos olhar estes aspectos, os quais os santos evangelhos nos falaram ricamente ao longo desta semana. Meu irmão, minha irmã, reze pela sua família, reze pelas famílias do mundo inteiro. Peça ao Senhor força, coragem, discernimento, capacidade de vencer as dificuldades. Que Deus abençoe a todos nós.